Fala galera, meu nome é Thaís, eu sou especialista em hematologia, sou a criadora do blog Hematologia na Bancada e hoje eu vou contar para você como começar a interpretar um hemograma. Eu sei que esse é um assunto que é pouco falado, porém é a dúvida de todo iniciante, porque não adianta eu falar para você que precisa ler uma lâmina. Não adianta eu te falar que precisa olhar o gráfico e não adianta eu te falar que precisa olhar o índice hematimétrico, sendo que você ainda não tem essa habilidade, sendo que você não está entendendo do que eu estou falando, né? Então, galera, esse vídeo é focado para você que é iniciante, que quer aprender desde o comecinho como que eu vou interpretar um hemograma. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você, para você já começar a entender como que funciona a interpretação por um todo, tá bom? Essa é uma imagem aqui, galera, de índices hematimétricos, tá? Esse aqui é um laudo já liberado do hemograma. Quando a gente faz o hemograma, o equipamento ele vai fazer a contagem das células pra gente. Ele vai mostrar pra gente se aquele hemograma é um hemograma normal ou se é um hemograma que tem algum tipo de flag, que tem algum tipo de patologia, algo que nós devemos prestar atenção. Como que eu sei disso? Galera, os equipamentos eles são programados para isso. Tá? A gente não precisa se preocupar com isso aí não. A gente precisa aprender a mexer no equipamento. Existe um padrão internacional, mas cada laboratório também pode usar o seu próprio padrão, tá? Essa daqui, gente, como eu falei, é um laudo já liberado de parâmetros normais, tá? Então, vamos seguir aqui o caminho. Essa daqui é uma imagem já aumentada, tá? Quando a gente fala do hemograma, a gente sabe que a gente vai avaliar tudo, tá? O hemograma, gente, não é à toa que ele se chama hemograma completo. Existe muita coisa que pode ser dito pelo hemograma, apesar dele ser considerado um exame de triagem, tá? Ele não é um exame assim muito específico, apesar de quando nós trabalhamos muito tempo, a gente já sabe, existem alguns indícios que a gente já conhece de algumas patologias, a gente não pode afirmar. Então, no hemograma a gente tem eritrócitos, né, que é a série vermelha, essa parte é a série vermelha, então tem contagem total de hemácias, vai ter hemoglobina, hematócrito, hemoglobina corpuscular média, volume corpuscular médio, concentração de hemoglobina corpuscular, coeficiente do volume eritrocitário. A gente vai avaliar tudo. A gente precisa prestar muito mais atenção, galera, na hemoglobina, que é o que indica se tem anemia ou não. A gente também precisa prestar atenção no RDW, tá? Que indica a variação de tamanho de hemácias e também no volume corpuscular médio, tá? Tô falando só alguns itens aqui para vocês se atentarem, tá? O volume corpuscular médio é quando indica pra gente se tem microcitose ou macrocitose. Na série branca, a gente observa aqui que ele vai contar pra gente os leucócitos, tá? Que é a parte da série branca, a parte de defesa do nosso organismo. Então, ele tem neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, tá? Como eu falei para vocês, aqui é uma contagem comum, uma contagem normal. Então, a porcentagem tá com uma proporção dentro da normalidade aqui para o paciente, tá? Quais são as metodologias utilizadas hoje em dia? A metodologia automatizada, na sua generalidade, elas utilizam um laser e ela vai olhar as células, né? O equipamento ele vai aspirar a amostra e, gente, em questão de segundos ele vai olhar o tamanho, vai olhar a dispersão, granulação, complexidade de núcleo. É assim que ele enxerga aquela célula, tá? E aí ele vai mostrar pra gente quais são aquelas células, tá? Só coloquei uma imagem aqui ilustrativa para vocês da série granulocítica, metamielócito, eosinófilo, mas tem linfócito e monócito também, tá? E os eritrócitos, é claro. E aí, a partir disso, né, a partir dessa contagem dos equipamentos é que a gente vai ver se tem necessidade de fazer uma lâmina ou não. Então, a morfologia celular, gente, a lâmina é a última coisa que a gente vai fazer. Antes, a gente precisa saber a interpretação correta aí do nosso hemograma, tá? E a gente faz a lâmina nos casos que o equipamento ele mostra pra gente os flags. Thaís, o que é flag, né? O flag, ele alerta o que a gente precisa prestar atenção. Então, o flag, ele geralmente aparece como um asterisco lá no nosso equipamento. Então, ele vai aparecer se o paciente tem anemia, se ele tem alteração de morfologia, tá? Alteração de tamanho das hemácias. Na série branca, ele vai mostrar para mim se eu tenho desvio à esquerda, né? Se tem a presença de células imaturas, se tem bastonete.
se tem alguma anormalidade de granulação, tá? Ou se tem linfócito anômalo, ele vai mostrar qualquer tipo de alteração, qualquer coisa que seja fora da normalidade, o equipamento vai me apontar. E ele, gente, o equipamento, ele é um direcionador. Então eu preciso entender do equipamento também, porque eu preciso saber, ele tá dando flag de X coisa aqui. Então eu preciso saber o que eu vou olhar ali na lâmina, beleza? Eu passo aqui, gente, que eu considero, né, uma coisa que é primordial, né, uma coisa super importante, é você entender dos gráficos. Esse gráfico aqui no caso, tá, gente, é de um equipamento XN, tá? Um equipamento da Sysmex, eu trouxe ele mais para ilustrar aqui para vocês, mas vocês podem levar para a realidade de vocês, tá? Nessa imagem, ele representa o rosa como linfócito, o verde monócito, azul claro basófilo e neutrófilo e o vermelho como eosinófilo. Esse azul mais escuro representa os granulócitos imaturos. E mais o que eu quero mostrar para vocês é que quando a população é uma população normal, quando é uma população que totalmente são iguais, por exemplo, todos os linfócitos são normaizinhos, então eles são todos iguais, eles vão ficar todos juntinhos aqui. Monócito, população tudo igual, tudo normalzinho, eles ficam todos juntinhos aqui. Quando o linfócito começa a ter um pouquinho de alteração, começa a ficar um pouquinho anômalo, ele começa a arrastar aqui um pouquinho os pontinhos, tá? Então ele começa a vir mais para cima. E isso acontece, tá, gente, com as outras populações também. Quando ele começa a ficar com uma morfologia um pouquinho diferente, então ele foge aqui do campo de normalidade, que seria esse, e ele começa a ficar arrastado para cima, certo? Vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. Esse aqui é um gráfico normal, tá? Mas é um gráfico que já é uma imagem retirada do próprio equipamento. E aqui, gente, é um gráfico comum, também gráfico normal, só mostrando para vocês que aqui a população dos neutrófilos estão aqui, população de linfócitos aqui, tem pouco monócito, pouco eosinófilo, né, como um hemograma normal. E essa parte aqui de baixo, gente, são restos celulares, tá? Porque o equipamento ele não vai ficar contando célula estourada, só uma parte da célula, porque ele não vai ter certeza. E a mesma coisa que acontece na lâmina, tá? Prestem atenção. Quando a lâmina tiver com uma célula estourada, só uma parte da célula, a gente não precisa contar. Porque se você pensar que o equipamento é uma referência, se a gente ficar contando célula estourada, o equipamento não está contando, beleza? E aqui, galera, gráfico com presença de eritroblastos. Nem todos os equipamentos têm essa alternativa de fazer contagem de eritroblasto, tá? No caso, esse daqui tem. E aí ele mostra aqui no gráfico também, ele me acusa aqui que tem eritroblasto. Representando linfócito atípico. Falei para vocês, né, que quando ele tem uma alteração significativa aí de morfologia, ele vai ficar diferente aqui pra gente. Então, se a população normal dos linfócitos seria aqui, quando ele começa a se arrastar aqui para cima e ele também começa a misturar aqui com o monócito, ele representa para mim linfócito atípico, né? E por que ele mistura aqui com o monócito, galera? Por conta do citoplasma, né? Porque ele tem um pouquinho de morfologia levemente parecida aí com o monócito e aí o equipamento ele se confunde, tá? Por isso que nesse caso a gente precisa fazer uma lâmina e confirmar se é tudo linfócito atípico ou se tem monócito aí no meio. Aqui representando o aumento aqui dos neutrófilos, então a gente vê que tem bastante aqui, ó, tá muito pigmentado nessa parte do gráfico aqui, ele tá representando que tem bastante neutrófilo. Nesse daqui, ele já está representando que tem bastante eosinófilo. Então, a gente vê que está super pigmentado aqui essa parte dos eosinófilos. E aí, com certeza, ele deu um flag lá pra gente, tá? Falando de granulócito imaturo, como eu mostrei pra vocês, né? Ele arrasta aqui pra cima, né? E é representado por essa cor aqui que é azul escuro nesse tipo de equipamento. E aí, a gente observa aqui, ó. Ele arrasta para cima, então quer dizer que eu posso ter bastonete, pode ser que eu tenha algum tipo de granulócito imaturo aqui nesse paciente, tá? Então, gente, índice hematimétrico e gráfico, eles vão te direcionar muito mais do que somente uma lâmina, tá bom? Todas essas informações, gente, de índice hematimétrico, de gráfico, vocês podem encontrar no curso Hematologia Sem Segredos, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele é focado para iniciantes e ele tem esses assuntos aqui de índice hematimétrico, de gráfico e tudo mais focado para você que já entende um pouco, mas ainda está no início aí da sua carreira de hematologia, tá?
Os gráficos, gente, eles são uma confirmação para a leitura da lâmina, né? E geralmente quando a gente faz seleção, né, quando seleção de emprego, sempre é fornecido a lâmina mais um mapa de trabalho. O que é um mapa de trabalho? Ele tem um gráfico e ele tem os índices matemáticos mais a lâmina. Tá vendo? Então, quando você vai fazer uma entrevista que você precisa fazer uma prova prática, você vai ter o mapa de trabalho. O mapa de trabalho pode ser que não seja igual a esse, mas você vai ter índice matimétrico, gráfico para você avaliar e a lâmina. No caso desse daqui, eu já falei para vocês, né, que quando ele tem uma dispersão diferenciada, aqui arrastando para cima, pode ser linfócito atípico. E se a gente for observar essa lâmina, ela tem atipia linfocitária, né? Então, estaria confirmado. Então, gente, a gente sempre precisa, quando a gente vai começar a interpretar um hemograma, gráficos, índices hematimétricos e só depois a gente vai avaliar a lâmina, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, tem vídeo toda semana. Um beijão e até a próxima!